Vamos então começar um novo tópico, que é das equações diferenciais ordinárias, né, as EDOs. O que é uma equação diferencial, tá? Uma equação diferencial vai ser uma equação em que a incógnita é uma função. Então, normalmente a gente vê essas equações diferenciais da seguinte forma. Tem, sei lá, um y' é igual a y, por exemplo, né? Essa função y, ela vai estar definida por uma variável t. Aqui, t. Nesse caso, isso aqui é uma EDO, certo? E qual é a minha incógnita? A função y. Por que ela é ordinária? Porque ela só tem uma variável, tá? Então, equações diferenciais ordinárias são equações diferenciais em que a minha função incógnita tem uma função... Desculpa, tem uma variável só. Beleza. Por que as EDOs são tão importantes no estudo do cálculo numérico? Porque, assim, os métodos que a gente viu até agora, zeros de funções, integração numérica, interpolação polinomial, enfim, são métodos que facilitam o teu cálculo quando o método analítico ele é muito complicado e quando você não precisa de uma precisão exata, por exemplo, né? Agora, no caso das EDOs, a gente tem uma situação em que pouquíssimas EDOs são de fato resolvíveis por métodos analíticos, tá? A grande maioria não tem resolução. Então, você só consegue encontrar um valor por meio das EDOs, tá? Então, por isso que os métodos numéricos, eles são tão importantes. E aí, mas aqui na nossa disciplina, as questões de EDO, elas costumam ser muito processuais. Então, elas são muito de aplicação do método, tá? São métodos iterativos. Então, você só precisa aprender a aplicar o método, tá? Com base nas informações que o enunciado te dá, né? Então, aprender a interpretar o enunciado e aplicar o método. Tem muito pouca questão teórica envolvendo EDOs. Normalmente é só aplicar o método mesmo, tá bom? Aqui o problema só é que a aplicação do método ela é um pouco confusa, porque a gente tem que cada enunciado vai chamar cada coisa de um jeito diferente, né? Então é muito crítico essa parte de você conseguir interpretar o enunciado para aplicar o método corretamente. Então aqui, por exemplo, eu vou explicar as coisas com uma anotação. Quando a gente for para a questão, a gente vai ver que vai ser outra anotação, tá? Mas não tem problema, desde que a gente entenda o que é o que. Bom, beleza. O que a gente vai estudar aqui são métodos numéricos aplicados aos problemas de valor inicial. O que é um problema de valor inicial? É o seguinte, eu tenho uma EDO, tá? Isso aqui é uma EDO, em que eu vou ter, então, meu y' igual a uma função que está definida para minha variável t, que é a variável de y, certo? E a minha própria função y, que é a minha função incógnita que eu estou tentando descobrir. Isso vai acontecer dentro de um intervalo para minha variável t, que é a variável da função y. E eu tenho o valor inicial dessa função. Ou seja, esse a aqui, que é o meu extremo esquerdo do intervalo, eu tenho qual é o valor dele em y. Isso aqui está chamado de alfa, muitas vezes se chama de y0 também, tá bom? Beleza, então isso é um problema do valor inicial. Todos os métodos numéricos aqui, eles são baseados nas expansões de Taylor, tá? Então aqui, o método de Euler, que é o mais simples, ele é o método de Taylor da expansão de primeira ordem, certo? Expansões lineares. Então, como é que a gente faz isso? Seguinte, eu vou partir, então, de um valor inicial. E aí aqui, o que é esse W? O W nada mais é do que uma aproximação para o meu valor Y, tá bom? Então, aqui o que a gente está chamando de W nada mais é do que uma aproximação para Y. A gente só não está chamando de Y mesmo, porque Y é a função, né? Então, seria errado a gente chamar simplesmente de Y, tá? Então, eu vou ter uma função y e eu vou ter uma série de pontos t's
aos quais eu vou fazer uma aproximação para esse y em cada ponto t. Então, eu tenho esses pontos, vai ser o T0, T1, T2, tarará, até o Tn-1, porque eu vou sempre ter N pontos, e eles vão estar igualmente espaçados. Tá? Esse igualmente espaçado, esse espaçamento entre os pontos, a gente chama de H, tá? Então, mantendo a mesma notação que a gente usou na integração numérica e na interpolação polinomial. E aí, aqui, esse H vai ser usado na fórmula, tá bom? Esse H sempre é dado pelo enunciado, então ele vai te falar o espaçamento, ou então ele pode te falar quantas iterações ele quer fazer. E aí, com base no B e no A, você tira o H, né? Daquela mesma forma da integração numérica, né? O H, ele vai ser B menos A sobre N, certo? Beleza. Então, qual vai ser como é que vai ser esse método iterativo? Para eu aproximar mais uma vez, né, fazer mais uma iteração, o que eu faço? Eu somo o valor da iteração anterior, então o meu WI, mais H vezes a minha equação diferencial, certo? Então, esse F daqui, aplicado no T anterior do W anterior, tá? O que é esse T anterior, né? Aqui não tá descrito, é uma coisa meio implícita, né? Então, eu tô aproximando a minha função y em diferentes pontos TI. E eles estão igualmente espaçados, né? Então, o TI vai ser igual a TI menos 1 mais H, certo? É o T anterior mais o espaçamento, tá bom? Então, para cada iteração, eu vou calcular um valor de T, somando H. Para T, então, somando a minha iteração anterior mais H vezes esse F definido nesse novo T, e o W também da anterior. Esse W aqui é a mesma coisa, né? Só que isso vai estar aplicado na minha função da equação diferencial aqui, que o enunciado também vai dar. Confuso. Vamos ver como é que aplica na prática, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma função, para aplicar esse método de Euler. Então, ela vai estar em função de f, que é o meu y', de um y0, que a gente lá chama de alfa, que eu estou chamando de y0, um h, um a e um b. Aí, eu vou definir o meu n. Então, da mesma forma que eu posso definir h em função de n, eu posso definir n em função de h. E aí, aqui, um ponto, né? É que eu tô chamando de x. O x que tá aqui era o meu t anterior, tá? Então, o x aqui, ele é o valor, a variável da tua função y. Então, qual é o meu x inicial? É o a, que é o extremo esquerdo do intervalo. Qual é o y inicial? É o y0. E aí, ele vai começar essa iteração e ele vai até o n, né? Ele vai fazer n iterações. E aí, ele vai definir, então, que o próximo y, ele vai ser igual ao y anterior, mais h vezes o f, substituído o x em xi e o y em yi. E o meu próximo xi vai ser, aí aqui, eu escrevi lá como o x anterior mais h, né? Mas você pode dizer também, dado que eles são igualmente espaçados, você pode dizer que é o x0, que aqui é o a, mais o i vezes h. Tanto faz, dá o mesmo resultado. Aí, beleza. Eu defini aqui os símbolos pra gente fazer isso de uma forma genérica. Então, aqui eu vou ter... Aqui eu coloquei pra gente fazer só 2 iterações, tá? Pra não ficar confuso. Aqui eu defini uma função f arbitrária, tá? Lembrando que esse aqui, vou até colocar o comentário, né? F é igual a y', tá? Então, isso aqui seria y' é igual a y vezes x, por exemplo. Aí eu vou ter que o meu a vai ser igual ao x0 e o meu b vai ser igual ao x0 mais h vezes n, né? Porque eu tenho o final do meu intervalo. Eu aplico o método de Euler, tá bom? Então, a gente vai ter aqui o resultado. A primeira iteração, né, que seria, na verdade, nem seria uma iteração, né? Seria de onde eu parto. Que seria o meu i0, eu vou ter x igual a x0 e y igual a y0, naturalmente. Aí, beleza.
Vamos fazer a primeira iteração. Quem vai ser x? X vai ser o meu x anterior, x0, mais h, espaçamento, porque eu andei um passo. Beleza. Quem vai ser y? Y vai ser o y anterior, nesse caso vai ser y0 aqui, mais h vezes, e aí eu vou aplicar na minha função f o x anterior e o y anterior que tá aqui. A minha função f é y vezes x, então aqui vai ficar x0 vezes y0. Para eu fazer a minha segunda iteração, então o meu x vai ser x0 mais 2h, naturalmente. E o meu y aí vai complicar, né? O meu y vai ser o quê? Então eu vou ter que pegar o meu y anterior, que vai ser, esse aqui dividiu, né? Mas uma parte tá aqui, hxo, x0, y0, mais y0, que tá aqui no outro canto. E aí eu vou fazer h vezes, e eu vou ter que aplicar na minha função f os valores de x e y anteriores. Então aqui tá o meu x, h mais y0, x anterior, e aqui que tá o meu y anterior, né? hxo é x0, y0 mais y0. Tá bom? Parece complexo falando, mas na prática não é tão difícil, tá? E aí aqui vai variar a minha função f, né? Eu poderia dizer que, por exemplo, y' é igual a y. Aí aqui até ficou mais simples, né? Aqui vai ser h, y0 simplesmente, né? Aqui vai ser h, y0 mais y0. Eu poderia dizer ainda que é igual a x, por exemplo. E aí eu vou mudar aqui também. E aqui pode ser n coisas, né? Pode ser 8 vezes x, sei lá. Aí depende do teu enunciado, tá bom? Aí aqui eu coloquei um exemplo pra gente ver como que isso se dá com funções reais. Então aqui eu usei o exemplo da função e elevado a menos x² sobre 2, tá? Essa função derivada fica menos y vezes x, ou seja, menos e elevado a menos x² sobre 2 vezes x, certo? Porque o meu y é igual a isso. Então, se eu falo que f é igual a menos y vezes x, então é igual a tudo isso aqui vezes o x. Beleza, isso aqui eu sei porque eu fiz um exemplo baseado numa função. Não necessariamente eu sei esse valor. Inclusive, se eu soubesse, eu não estaria aplicando o método, né? Então, aqui eu tenho que a minha função f vai ser menos y vezes x. O meu a é 0, então eu estou partindo do ponto 0. O meu y0 vai ser 1. Aí aqui é simples, é só pegar a função, colocar x igual a 0 e ver quanto dá. Dá igual a 1, que é e elevado a 0. E aí eu quero calcular até 1. Então, eu quero ter a minha aproximação de y, muito importante isso, sempre aproximação, né? Então, eu quero ter a minha aproximação de y com x igual a 1. E aí, quantas vezes eu vou ter que iterar, né? Qual vai ser o meu passo de iteração? 1 sobre 10. Ou seja, eu vou de 0, 0.1, 0.2, 0.3, até chegar em 1. Tá bom? Beleza. Então, aqui eu apliquei o método naquela funçãozinha. E aqui eu só fiz essa coisinha aqui só pra gente ver qual é o valor do y exato, pra comparar o erro, tá bom? Então, aqui, vamos lá. A gente vai ter, então, indo de 0 até 1, somando 0.1 a cada iteração. E aí, eu tenho o valor de y e o valor de y exato. Então, aqui eu começo com 1, 1. E aí, aqui eu vou ter, então, o meu x 0.1. E aí, cada iteração, a gente vê que vai mudando o número, certo? Até que eu chego na minha aproximação final, que é de 0.63, né? Que é aproximando. E a gente tem que o valor exato dessa função vai ser 0.6, tá? Os erros aqui são grandes, tá? Isso é normal. Um erro aí de 0.03 é um erro grande, mesmo que a gente tenha iterado várias vezes. Por que isso acontece? Porque, vamos voltar aqui. Toda vez que for calcular um novo y, eu levo o meu y anterior, né? Porque eu somo. A minha fórmula é
W de I mais 1 é igual a WI mais alguma coisa. Então, eu tô sempre carregando o meu valor anterior. Se eu tô sempre carregando o meu valor anterior, eu também tô sempre carregando o erro anterior. Então, eu tô aumentando o erro, tá? Então, beleza. O método é esse. Vamos pro exercício. O exercício 6, ele fala o seguinte para mim. Considere a equação diferencial y' igual a x elevado a menos 2 vezes y. Então, o que ele tá me dando aqui? Ele tá me dando a função f, certo? Vamos lembrar que sempre f vai ser igual a y'. Então, f é igual a quê? X elevado a menos 2 vezes y. E ele tá falando que essa equação diferencial tá sujeita à restrição de y de meio é igual a y0. Então, aqui ele já me deu meu a, que é meio, certo? Ou seja, qual é o ponto inicial que eu tô partindo do meu x. E aí, no caso, o que aqui seria o alfa, né, que é o y0, ele tá me dando em forma de incógnita, tá? Mas tudo bem. Então, aqui, se utilizarmos o método de Euler com 2 passos, então aqui ele me deu n, porque ele quer executar 2 passos, 2 iterações, então n é igual a 2. Então, a gente vai obter 3 sobre 2, y de 3 sobre 2 é igual a menos 81 sobre 8. Então, aqui ele me deu B, que é onde eu quero chegar. Então, sempre A é de onde eu parto, B é onde eu quero chegar. Então, B vai ser igual a 3 sobre 2. Né? Se a gente sabe que eu parto de meio, quero chegar em 3 sobre 2 com 2 passos, então o meu espaçamento vai ser meio, certo? Eu vou somar de meio em meio. Aí, beleza. Aqui, ele fez o processo inverso, né? Ele me deu a aproximação final e ele quer que eu calcule qual é a minha aproximação inicial, tá? Que no caso aqui não é uma aproximação, é o valor exato. Mas beleza. Vamos aplicar o método, então, com essa incógnita de y0. Aqui, então, a gente definiu o y0 como um símbolo para ter isso como incógnita. E aí eu coloquei aqui os outros parâmetros. Então, a gente tem f, que vai ser igual a x elevado a menos 2 vezes y. Lembrando que f é y'. O meu a, de onde eu tô partindo, é meio. O meu b, onde eu quero chegar, é 3 sobre 2. E o meu h, que eu calculei, né? Por quê? Porque a minha função, da forma como eu preparei ela, tá preparada para receber h e não n. Mas tanto faz, né? Porque h vai ser igual a b menos a sobre n, da mesma forma que n vai ser igual a b menos a sobre h. Então, tanto faz. É muito fácil transformar de um lado para o outro, tá? Aí, beleza. A gente aplicou aqui a função e ele montou a tabela pra gente. Então, aqui, vamos entender qual foi a lógica, né? O primeiro, a primeira iteração é o passo inicial, né? Então, o meu x0, o meu y0, de onde eu tô partindo? O a, que é meio, o meu y0, que é minha incógnita. Aí, na segunda vez, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a minha iteração. Então, eu pego o y0 anterior mais x0, que é meio, elevado a menos 2, vezes o meu y0, que é y0, tá? E aí eu faço isso de novo para a segunda iteração. Eu chego nesses valores, tá bom? Então, aqui, o que eu sei? Eu sei que esse 4,5 vezes y0 é igual a menos 81 sobre 8. Porque o enunciado falou isso pra mim. Ele falou, olha, você vai fazer 2 iterações e você vai chegar nesse valor menos 81 sobre 8. O que a gente quer saber? Qual é o y0? Aqui é uma conta super simples, né? A gente pega esse valor e a gente diz que ele é igual a menos 81 sobre 8 e tira o y0, né? E aí, isso vai dar menos 9 sobre 4, tá bom? Então, essa é a resposta. Acho que ele não chega a pedir o valor em si, ele pede... o denominador. Então, o denominador é 4, tá? Essa questão é super simples, de aplicação direta do método. Aí, beleza. Agora, ele me pede um segundo método. Ele me pede o método do Euler modificado. Então, vamos ver o que seria esse método do Euler modificado. Então, aqui, a gente tem diversos métodos que a gente chama de método de Ruy-Coulter.
Eu tenho o método do ponto médio, eu tenho o método do Euler modificado, eu tenho o método de Hain, acho que fala, não sei. E eu tenho o método de Runge-Kutta de quarta ordem, tá bom? São diferentes métodos para fazer exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença? Qual é a ordem da expansão de Taylor que ele está pegando, tá? Então, o método do ponto médio e o do Euler modificado são métodos de segunda ordem. Esse aqui é de terceira e esse aqui é de quarta, tá bom? O método de Euler modificado e o método do ponto médio, ele tem uma certa diferença. Então, é importante saber, porque às vezes ele pede uma coisa, às vezes ele pede outra, então tem que ficar atento para aplicar o método correto. Porque os dois são de segunda ordem, então pode confundir, tá bom? Como que a gente aplica o método do Euler modificado? Então, ó, eu vou sempre partir do meu alfa, que é o meu y0. E aí, o que muda é só como eu calculo cada iteração. O que ele tá fazendo aqui, de verdade? Ele tá fazendo meio que uma iteração dentro da outra, tá? Porque aqui ele tá pegando aquela iteração que a gente já fazia, do f de ti, wi, só que aí ele tá pegando o quê? O f de ti mais 1 com wi mais f mais h vezes f de ti wi. E o que é isso aqui? Isso aqui é wi mais 1, certo? Só lembrar lá da fórmula do Euler de primeira ordem. Isso aqui é o wi mais 1 do Euler de primeira ordem. Então, o que ele está fazendo é pegar o que a gente chamava de wi mais 1 aqui, mais uma segunda vez do método, só que numa iteração só. Tá? Então, é por isso que o método ele é um pouquinho melhor, porque ele depende de mais parâmetros para calcular a próxima aproximação. Tá bom? Aí aqui, eu gosto de usar bastante essa lógica do método de Runge-Kutta de quarta ordem, né? Por que ela é escrita dessa forma diferentona? Porque a gente vê aqui que o de terceira ordem já ficou gigantesco se a gente tenta escrever linearmente, né? Então, o de quarta ordem vai ficar maior ainda. Então, aqui a gente define esse K1, K2, K3, K4, e a gente percebe que K2 está em função de K1, K3 está em função de K2, K4 está em função de K3. Então, assim fica um pouco mais fácil a gente enxergar a iteração final e conseguir calcular, tá? Mas eu gosto de fazer todos assim, porque eu acho que fica tudo mais claro. Então, na função aqui que eu montei para o nosso Euler modificado, eu faço dessa forma, tá? Eu calculo o meu K1, eu calculo o meu K2 e eu aplico o método. Nesse caso, o que vai ser o meu K1 e o meu K2? Vamos voltar lá, então. Deixa eu mudar aqui de cor para não ficar confuso. Isso aqui seria o meu K1, tá? O que eu tô chamando de K1. E aí a gente percebe que K1 é o quê? É só F, né? Aqui é a mesma coisa que eu escrevi. K1 é simplesmente igual a F. Opa, porque eu me perdi. K1 é simplesmente igual a F. Beleza. Esse aqui vai ser o meu K2. O que é o K2? É a minha iteração, muito parecida com a iteração que eu tinha lá no Euler normal, né? O Euler de primeira ordem. Então, aqui eu vou ter o meu F substituído com o quê? O que é esse X mais H? É o TI mais 1. O que é esse Y mais H vezes F? É o meu WI mais 1 lá do Euler de primeira ordem. Tá bom? Então, com base em K1 e aqui, só uma observação, né? Aqui eu não fiz em função de K1, simplesmente porque K1 é igual a F, né? Aqui eu poderia colocar K1, por exemplo, porque K1 é igual a F. Tá? E aí, o que eu faço com isso? Eu vou pegar, para cada iteração, eu vou somar, então, H sobre 2 vezes K1 mais K2, substituído nos meus valores atuais que eu tenho. Valores atuais não, né? Perdão. Os valores anteriores. Então, para calcular o próximo aproximação de y, eu uso os valores anteriores de xi e yi. Ah, mas aqui eu não estou usando o valor anterior. Aqui eu estou usando t de i mais 1. É o mesmo passo aqui. Beleza, não tem problema. Porque aqui, na função de k mais 2, ele já está somando h. Então, aqui, embora seja xi, quando ele somar h, vai virar xi mais 1.
um pouco confuso, tá bom? Mas com calma, são métodos muito de passo a passo, tá? É só fazer com calma pra não errar nenhum número, não errar nenhuma conta. Que é fácil, porque é simplesmente fazer continha, tá bom? Beleza, então vamos ver aqui o que seria a aplicação desse método. No nosso caso, aqui eu acho que eu passei, pera. É simplesmente aplicar o Euler modificado aqui, eu acho que isso aqui tá errado. Aplicar o Euler modificado com a minha função f, que a gente já definiu, o y0, que a gente acabou de achar, tá? Que é menos 9 sobre 4. O h, o a e o b que a gente já tinha definido, tá bom? E aí a gente chega nesses valores aqui. Esse aqui, acho que eu não expliquei, mas é só o y e aquele float y, só pra gente saber como é que é o y em fração e como é que é o y em decimal, porque depende do exercício ele pede uma coisa ou outra, né? Aqui nesse caso ele pediu em decimal, né? Acho que ele pediu o numerador, Então ele pede, aplica o método com 2 passos e me dá o numerador, tá? Então o numerador aqui, ele vai ser 561, que é a resposta do exercício. Aí aqui embaixo ele só me dá as tabelinhas, tanto do Euler de primeira ordem, como o Euler de segunda ordem, pra gente comparar, tá bom? Então era isso o exercício.